uma palavra bem rápida, né, mas para edificação de todos nós, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, né? A palavra do Senhor, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 7. Glória a Deus. Mateus, capítulo 7, verso 24. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Vou pedir para os irmãos que tenham, se alguém tiver algum fundo musical, pode pôr, que eu não tenho nenhum fundo musical no meu celular. Mateus, capítulo 7, verso 4. Eu estava pedindo ao Senhor Jesus uma palavra, e essa passagem ficou queimando no meu coração. Eu creio que é uma passagem que nós estamos precisando ouvir nessa noite, que a igreja de Cristo está precisando ouvir para edificação, para que nós possamos nos manter firmes na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 7, verso 24. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia, Jesus. Só até aí. Sabemos todos nós que a palavra do Senhor nos diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então Jesus aqui nesta passagem, quando ele se referia à casa, ele estava se referindo a nós. Ele estava se referindo a mim e a você. Porque muitos aí acham que está para se levantar um terceiro templo em Israel. Muitos estão pensando que quando este templo começar a ser erguido em Israel, aí Jesus Cristo irá voltar, mas estão enganados. A palavra do Senhor diz que nós somos o terceiro templo. Nós somos a habitação e a morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas sabemos nós que para o Espírito Santo de Deus fazer morada dentro de nós, precisamos nos purificar, precisamos nos lavar com o sangue de Jesus todos os dias. Porque nós sabemos que todos nós somos pobres, miseráveis e pecadores, que erramos todos os dias, e que se não fosse a misericórdia do Senhor que se renova todos os dias pela nossa vida, nós não estaríamos aqui hoje. Aleluia! Glória a Jesus. Então, para que nós possamos ser essa casa, para que nós possamos ser este templo do Espírito Santo de Deus, precisamos estar firmados na palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus, orar, precisamos jejuar, precisamos praticar aquilo que está na palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque como nós lemos aqui, se as pessoas hoje em dia somente lerem a palavra de Deus e não colocarem em prática, quando vier as provações da vida, quando vier as dificuldades da vida, quando vier as perseguições, as calúnias, quando vier os levantes do inimigo contra a nossa vida, nós não iremos nos conseguir se manter de pé, nós não iremos conseguir nos manter erguidos,
Jesus. Aleluia. Verdadeiramente nós estamos alicerçados na palavra que é Jesus Cristo. Porque somente a palavra de Deus, ela pode nos permitir ficar de pé. Somente a palavra do Senhor Jesus, quando colocamos ela em prática, nós encontramos força para permanecermos de pé diante das lutas, diante das provas. O Senhor Jesus é que Ele nos ensina através dessa passagem que nós precisamos colocar em prática aquilo que nós lemos na palavra do Senhor. Muitos têm a palavra de Deus, mas muitos não vivem a palavra do Senhor, assim como os fariseus e os saduceus de antigamente. Homens letrados, homens mestres na palavra, que tinham conhecimento, mas não tinham o principal, que era o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, é verdade. Dentro deles, para nos ensinar o caminho da verdade, para nos revelar ali o espiritual. Nós estamos vendo que tem se levantado muitos pastores, tem se levantado muitas portas, muitas congregações, sem Deus permitir, sem Deus falar, sem Deus chamar. Homens que fazem, claro, um curso de teologia, uma faculdade. Homens que adquirem ali um conhecimento humano, que conseguem ali um diploma de uma faculdade e já se denominam pastor. Existem coisas que somente o Espírito Santo de Deus pode nos ensinar. Existem coisas que somente o Espírito Santo de Deus pode nos revelar. Não é um livro de faculdade que vai nos revelar. Não é um livro de faculdade, um livro teológico, que vai nos ensinar, que vai nos mostrar o espiritual, né, o oculto que está na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos todos os dias meditar na palavra do Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos todos os dias estar em constante oração, em constante busca, porque a igreja, nós estamos vivendo os últimos segundos da terra. Nós estamos vivendo aqueles tempos trabalhosos, aqueles tempos dificultosos que está escrito na palavra do Senhor. Tempos esses que a palavra está sendo pregada, que a palavra da verdade está sendo pregada e muitos não têm dado crédito, muitos não querem dar ouvido à palavra de arrependimento. Que o Senhor vai te abençoar financeiramente. Glória a Deus. Mas essas almas estão sendo enganadas. Essas almas estão caminhando para o precipício. As almas estão caminhando para o inferno com as Bíblias debaixo dos braços. Por conta desses pastores que têm se levantado, por conta desses homens que se denominam pastores, que não foram levantados por Deus, homens que têm ali um curso teológico, mas não têm o Espírito Santo de Deus. Verdade, aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo de Deus é que nos guiaria em toda a verdade, é que nos mostraria o caminho, é que nos faria lembrar das palavras que o Senhor disse. Somente o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, como essas almas podem se arrepender se dentro desses homens o Espírito Santo não está habitando? Se não é o Espírito Santo que tem falado pela boca desses homens? Muitos deles estão em segundo casamento, muitos deles estão, aleluia, permitindo que pessoas cantem na frente, em fornicação, em prostituição. Muitos deles estão permitindo que pessoas toquem em cima dos altares, na masturbação. O Espírito Santo não tem se agradado. Jesus não tem se agradado desta igreja, desses últimos tempos. Uma igreja mentirosa, uma igreja que não sofre por amor de Cristo, uma igreja que não padece, uma igreja, aleluia, que não prega o evangelho verdadeiro, o evangelho de renúncia, o evangelho de arrependimento. A igreja que não prega o evangelho que Jesus pregou. Arrependei-vos, pois é chegado o
arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nesses últimos dias, para que a igreja verdadeira permaneça de pé, para que a igreja verdadeira não se corrompa com as coisas deste mundo, esta igreja verdadeira, esta igreja humilde, esta igreja sincera, ela precisa estar ali alicerçada na rocha, ela precisa estar ali praticando a palavra do Senhor Jesus, ela precisa colocar em prática o amor ao próximo, ela precisa colocar em prática, aleluia, o amor, aleluia, às almas carentes, às almas necessitadas, aleluia, ela precisa colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus nos diz em Mateus 5. Aleluia, Jesus. Alimentar aqueles que têm fome, dar de beber aqueles que têm sede, vestir aqueles que estão despidos, visitar aqueles que estão enfermos e que estão na prisão. Este é o verdadeiro de Cristo. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que é pregado nas ruas, assim como João Batista pregou. Quem vos ensinou? Fugir da ira futura, raça de víboras. Não é o Evangelho da prosperidade que muito tem sido pregado dentro dos templos. Ore caramão, criandaravaçu e canta, mão, criandaraias. Rebecote canta, ramão, criandaravaçu e canta, mão, criandarás. Aleluia, Jesus. Para que nós possamos nos manter de pé, para que esta igreja humilde, para que esta igreja verdadeira, esta igreja que não se corrompeu com as coisas deste mundo, se mantenha de pé. É preciso estar alicerçado, é preciso praticar a palavra do Senhor, é preciso cumprir o ídolo do Senhor Jesus. Irmãos, porque quando estamos envolvidos na obra do Senhor Jesus, não temos tempo para pensar em pecar, não temos tempo para errar, não temos tempo, aleluia, para pensar nas coisas deste mundo. Porque a alegria do cristão é servir ao Senhor. A verdadeira alegria está em Cristo. Esta é a verdadeira alegria que o Espírito Santo nos dá, de saber que nada deste mundo pode se comparar à alegria de ter a presença do Senhor dentro de nós, de saber que nada deste mundo pode se comparar à alegria que é ter a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Mas muitos têm se colocado a sua alegria nas coisas do mundo. Muitos têm colocado a sua alegria no seu cônjuge, no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos. Muitos têm depositado a sua alegria no seu emprego, no seu carro, na sua moto, na sua casa. Muitos têm depositado a sua alegria nas coisas que este mundo oferece, quando deveriam estar depositando a alegria em Cristo. Porque tudo que esse mundo oferece vai passar. A palavra do Senhor diz que tudo isso daqui vai acabar. A palavra do Senhor nos diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. A vontade de pecar vai passar, a vontade de beber vai passar, a vontade de se prostituir vai passar, a vontade de fumar um baseado vai passar, a vontade de usar droga vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. E esta mesma palavra que vai te condenar ou vai te absolver naquele grande dia, esta mesma palavra que condena a prática do pecado, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que ama este mundo constitui-se inimigo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o Senhor tem que buscar uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja que não se corrompeu com as coisas do mundo, uma igreja que não introduziu dentro dos templos, no meio dela o pecado, a vaidade, a mentira, a fofoca, a idolatria, a avareza. Uma igreja que tem se mantido limpa, que tem se mantido purificada. Esta é a igreja que Jesus quer casar. Esta é a noiva que Jesus vai vir buscar no arrebatamento. Oh, aleluia. Mas as almas não têm dado crédito. As almas têm estado com o coração duro para a palavra do Senhor. Por isso que a palavra diz que muitos naquele dia serão surpreendidos. Muitos serão surpreendidos naquele grande dia, no dia do julgamento. Muitos que estão dentro das igrejas, dentro dos templos,
ali profetizando, curando, revelando. Naquele grande dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do eterno que eu não vos conheço. Oh, meu Deus. E as almas vão falar: Senhor, mas eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu revelei, eu preguei a tua palavra. E o Senhor vai falar: afastai-vos de mim, tais que praticais a iniquidade. Porque quem curou fui eu, quem libertou foi eu, quem profetizou foi eu. Vocês fizeram tudo em meu nome. A palavra do Senhor diz que no nome de Jesus Cristo tem poder. Tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para salvar. Nós não somos capazes de fazer nada sem a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Nós não passamos de barro nesta terra. E o Senhor Jesus, Ele tem chamado a tua igreja para se alicerçar na rocha, para estar firme na rocha, porque vão vir dias difíceis. Estão vindo dias difíceis sobre a terra, dias que a igreja verdadeira será perseguida, dia que a igreja verdadeira terá que correr de um lado para o outro, dia em que muitos serão entregues à morte. Mas aqueles que forem fiéis, a palavra do Senhor diz que receberão a coroa da vida. Aqueles que forem fiéis, o Senhor diz que receberão. Glória a Jesus, aleluia! Assim como o nosso irmão falou aqui, que nada e nada vai ficar em vão. Tudo que nós fazemos para o Senhor nesta terra, naquele grande dia o Senhor irá nos recompensar. Aleluia, porque Ele é fiel. O Senhor, Ele não fica devendo nada a ninguém. O Senhor, Ele não fica devendo nada a ninguém. Aleluia. Mesmo nós sendo infiéis com o Senhor, muitas das vezes Ele permanece fiel a nós. Mesmo nós não merecendo, Ele permanece fiel. E a palavra do Senhor diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica, e não coloca em prática, é semelhante a uma casa que foi alicerçada sobre areia. E vem a chuva, e vem ali as águas do rio, e essa casa ela cai, porque ela não está firmada na palavra, porque ela não está alicerçada na rocha, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Assim são essas almas que se encontram perdidas, que estão dentro da igreja, que estão dentro dos templos, estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão praticando o amor ao próximo, não estão praticando, aleluia, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a temperança, não estão praticando ali, não estão produzindo os frutos do Espírito de Deus. Estas são as congregações que têm se levantado. A cada rua nós encontramos uma igreja aberta, uma congregação. A cada rua nós encontramos uma congregação aberta. Mas nós bem sabemos que nem todas o Espírito Santo habita. Por isso que a palavra do Senhor nos exorta que nós devemos provar os Espíritos, para não sermos enganados, porque nos últimos dias se levantarão muitos falsos profetas, que a palavra do Senhor diz que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Então não se deixa ali, ó Deus, se enganar pelas aparências, não se deixa ali ser levado, por ter um homem em cima do altar, pregando de terno, com uma gravata, falando da palavra de Deus, revelando, profetizando. Porque estes sinais até os demônios fazem. A palavra do Senhor diz que nós vamos conhecer a árvore pelos seus frutos. Então, veja, procure ver, reconhecer os frutos que cada um de nós, cada um de vocês estão dando diante do Senhor Jesus. Procure dar frutos bons, frutos viçosos, para que o Senhor Jesus possa vir nos podar, para que nós possamos produzir mais frutos, para que o Senhor Jesus possa vir, ó Deus, aleluia, se agradar a Deus, ter prazer em se alimentar desses frutos que
nós produzimos dentro de nós. Que nós não viemos ser como esta igreja, como este homem que alicerçou a casa sobre a areia. Porque quando as lutas vierem, se nós não estivermos alicerçados sobre a rocha, nós vamos cair. Quando Satanás vier lançar sobre nós uma seta maligna, se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, nós iremos sucumbir, nós iremos enfraquecer, nós iremos desanimar. Porque é a palavra do Senhor que nos dá força a cada dia para nos mantermos firmes. É a palavra do Senhor Jesus que vem nos encher de esperança para continuarmos no caminho que é Jesus Cristo, para buscarmos ao Senhor a cada dia mais. Porque a igreja de Cristo Jesus, ela tem se corrompido. A igreja do Senhor Jesus, ela tem se corrompido com as coisas deste mundo. Muitos querem prender os fiéis dentro das igrejas por conta dos dízimos altos, das ofertas. Muitos estão preocupando com o financeiro, estão esquecendo das almas, estão esquecendo que o Senhor Jesus não precisa de dinheiro, não precisa de ouro nem prata. Ele quer e requer de nós que nós possamos ganhar almas para Ele, que nós possamos apresentar almas a Ele naquele grande dia. O Senhor Jesus, Ele exige mais da sua igreja nesses últimos dias, porque os dias são maus, os dias são tenebrosos, e se nós que ainda não estamos firmes pela misericórdia do Senhor Jesus, nos acovardarmos, quem vai em busca dessas almas? Quem vai em busca dessas almas para o Senhor Jesus? O Senhor conta conosco, o Senhor conta com a tua igreja para ir atrás dessas almas, aleluia. O Senhor não está se preocupando com quantidade, o Senhor Ele quer qualidade, o Senhor Ele quer sinceridade, Ele quer amor. A palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor Jesus, ali o Senhor se faz presente. Então não se importe se a igreja está vazia, não se importe, porque se tiver 2 ou 3 aqui com o coração sincero, buscando ao Senhor, Ele vai estar presente. Assim como Ele está presente neste lugar, nós podemos sentir a presença dele em nosso meio. Glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Deus, maravilha. O Senhor Jesus, Ele requer de nós. Ele requer de nós mais esforço na tua obra. O Senhor Jesus, Ele requer de nós, aleluia, mais oração, mais separação, mais santificação. A igreja clama pelos dons do Senhor, mas a igreja não paga preço. A igreja pede para o Senhor derramar dos seus dons, mas a igreja tem pagado um pouco preço, um baixo preço. Os dons do Espírito Santo servem, aleluia, para edificação, exortação e consolação da igreja. Muitos têm buscado os dons do Senhor para exaltação própria, para soberba. Aleluia. Use aquilo que o Senhor confiou, colocou em suas mãos, para ganhar almas para Ele. Se o Senhor te deu o dom de cura, use o dom de cura para ganhar almas para o Senhor. Se o Senhor te chamou como profeta, use para profetizar contra o pecado. Se o Senhor te chamou, aleluia, para pregar a palavra do Senhor, pregue, aleluia, com dedicação, com esforço, com amor, com mansidão. Porque hoje o Senhor, Ele quer nos alicerçar. Hoje o Senhor, Ele busca alicerçar a tua igreja na palavra, na rocha. Hoje o Senhor, Ele busca
busca para a tua igreja um alicerce, para que quando a perseguição comece, para que quando a perseguição começar, para que quando as lutas vierem, as calúnias se levantarem, a igreja esteja firme. Assim como o coqueiro, ele enraiza, a raiz do coqueiro, ele se aprofunda até 7 metros para baixo da terra. E quando vem o vendaval, quando vem a tempestade, ele não derruba o coqueiro ele até se enverga, mas ele volta depois que o vendaval passa, ele volta para o teu lugar, para a tua posição. Assim tem que ser um cristão na presença do Senhor. Temos que ter as nossas raízes firmadas na rocha, temos que ter as nossas raízes fixadas no Senhor Jesus Cristo, que é a palavra do Senhor. Porque nos dias de luta, não vamos cair, não vamos sucumbir, nos dias de provação, não vamos, aleluia, nos render. Isto é o que a igreja do Senhor tem buscado, isso é o que a igreja do Senhor precisa buscar, e todos nós precisamos buscar nesta noite, estar alicerçado na palavra, estar alicerçado na rocha. Porque de que adianta nós simplesmente sermos leitores da palavra de Deus e não praticarmos? Nós vamos ser semelhantes a um homem que vai diante do espelho ver a tua aparência, e um dia ali ele vê de um jeito, e no outro ele já vê de outro jeito. Porque se nós queremos ver o poder de Deus verdadeiramente agindo através de nossa vida, nós temos que praticar a palavra de Deus, temos que praticar a justiça, temos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amar verdadeiramente a obra do Senhor Jesus. Irmãos, quantos gostariam neste momento de estar fazendo a obra de Deus? Quantos gostariam neste momento de ter a oportunidade de estar na casa do Senhor Jesus adorando o nome dele, mas não podem porque já se encontram, aleluia, mortos, já se encontram lá no fogo do inferno queimando, e ali eles sabem que queimarão para a eternidade. Hoje nós temos essa oportunidade de pregarmos a palavra do Senhor. Hoje nós temos essa oportunidade de anunciarmos que o reino de Deus é chegado para todos nós. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Jesus. De anunciarmos o evangelho verdadeiro, um evangelho que pode nos levar, aleluia, que vai nos levar para morar com o Senhor Jesus Cristo. Todas as nossas lutas vão se findar, todas as provações vão acabar, e a palavra do Senhor nos diz que ali, ó Pai, aleluia, será só gozo, alegria, paz, comunhão. Ali não haverá choro, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá pranto. Este é o céu que está preparado para nós. Esta é a recompensa daqueles que foram fiéis até a morte, daqueles que não negarem ao nome do Senhor Jesus. Esta é a recompensa daqueles que por amor de Cristo padecerem, sofrerem. Nós temos que nos alegrar nas nossas tribulações, nas nossas aflições. Temos que nos alegrar nos nossos naufrágios, assim como Paulo se alegrou. Porque somente o Senhor Jesus Cristo, aleluia, pode nos dar essa esperança de vitória, essa esperança que nós temos de morar com o Senhor. Então o Senhor, Ele pede para a tua igreja nesta noite: se esforce mais, busque mais a minha presença, chore mais, se quebrante mais, jejue mais, se consagre mais, pregue mais a palavra de arrependimento. Não se acovarde, não se preocupe, eis com quem a vez de falar, porque quem falará é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Muitos têm se preocupado, mas Senhor, o que eu vou falar?
era pequenino, e o Senhor disse para ele não se preocupar, porque o Senhor ia colocar as palavras na boca dele, porque ele havia de falar. Glória a Deus. Vamos confiar mais no Senhor. Vamos confiar que é o Senhor quem faz todas as coisas, que é o Senhor quem fala, que é o Senhor quem cura. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, ele tudo fará. Entregue a tua vida ao Senhor. Entregue os teus planos nas mãos do Senhor, os teus propósitos, os teus projetos, os teus sonhos. Confie que o Senhor no seu tempo vai realizar. Mas busque as coisas do céu. Coloque o teu coração nas coisas somente do céu, porque as coisas desta terra vai passar. Tudo nesta terra vai passar. Tudo que nós vemos aqui com os nossos olhos vai acabar. E de que vai adiantar você acumular riquezas nesta terra? De que vai adiantar você se preocupar com as vaidades deste mundo e se esquecer do céu, se esquecer das coisas que podem te levar para o céu? Por isso que a palavra do Senhor diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Vamos amontoar tesouros do céu, para que no céu também o nosso coração esteja lá. Vamos viver mais verdadeiramente o Evangelho de Cristo, o Evangelho de renúncia, o Evangelho de sofrimento, porque assim, como nós lemos na palavra do Senhor Jesus, se nós estivermos, aleluia, alicerçados na palavra, em Cristo Jesus, nós podemos sofrer, nós vamos sofrer, nós vamos até chorar muitas das vezes, padecer, se decepcionar com as pessoas que estão com Cristo, mas nós vamos ter a certeza de que a nossa esperança, de que a nossa recompensa está próxima, de que nós vamos morar com Cristo Jesus, que nós vamos poder, aleluia, ceiar com o Senhor, abraçar o Senhor Jesus, assim como Paulo disse, nós vamos ver a face do nosso Senhor como ela é. Essa é a minha esperança, essa é a esperança que a igreja verdadeira tem que ter. Que um dia o nosso corpo vai voltar para o pó desta terra, mas nós vamos despertar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos manter a nossa casa alicerçada na rocha. Vamos manter a nossa casa alicerçada, aleluia, na palavra de Deus. Quantos eram para estar aqui entre nós? Quantos irmãos que já se foram, que não suportaram, que não conseguiram vencer as lutas, as provações, o desânimo, a fraqueza, porque estavam alicerçados, aleluia, porque construíram a casa deles na areia e não em Cristo Jesus, porque estavam olhando para o homem, não para Jesus, o único autor e consumador da nossa fé. A palavra do Senhor diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Então hoje nós precisamos tomar cuidado para que nós não possamos cair. Nós precisamos tomar cuidado para que quando o vento venha, nós não sejamos derrubados. Que nós possamos orar uns pelos outros. Que nós possamos, aleluia, ajudar uns aos outros. Porque este é o verdadeiro amor, este é o verdadeiro Evangelho de Cristo. A palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que os discípulos eles eram unânimes aqui no partir do pão, na comunhão e na perseverança da doutrina dos apóstolos. Nós temos que ser como a igreja primitiva era. A igreja primitiva que não fugia,
que não negava o nome do Senhor Jesus com medo de morrer. A igreja primitiva que se entregava ali na boca dos leões, mas que mantinham a sua fé em Cristo Jesus, porque sabiam que estariam morando com o Senhor Jesus. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. Este é o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho de renúncia, de arrependimento. Não o Evangelho da prosperidade, porque Jesus Cristo não veio, aleluia, prometer prosperidade para nenhum de nós. Jesus Cristo não veio dizer: sejais prósperos porque é chegado o reino de Deus. Não, Ele veio dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, para entrarmos neste reino celestial, precisamos largar o pecado, precisamos nos arrepender todos os dias das nossas falhas. Porque assim como o Senhor Deus poderoso é santo, precisamos também ser santos. Porque o céu ele é feito para os santos. O profano não pode entrar no céu. O pecador não pode entrar no céu. Somente aqueles que forem santos. Então vamos nos santificar, igreja. Vamos buscar mais o Senhor Jesus. Vamos nos entregar mais ao Senhor. Muitas das vezes nós achamos que estamos orando demais, mas isso é um engano nosso. Oração nunca é demais. Quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais nós nos humilhamos, mais nós nos achegamos perto do Senhor Jesus. Aleluia. Glória, glória, Glória a Jesus, aleluia. João, capítulo 16, verso 33, diz assim: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós servimos ao Senhor Jesus Cristo, a certeza que nós temos é que nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser caluniados, nós vamos panfletar e as pessoas vão virar o rosto para nós vamos entregar o panfleto com a palavra de Deus e as pessoas não irão pegar o panfleto. Mas a palavra do Senhor Jesus nos diz aqui no versículo 33, no seu capítulo 16 do livro de João, para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e se Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Não deixe que Satanás venha tirar dos vossos corações essa esperança, esta fé, de um dia se encontrar com o Senhor Jesus. Não deixe Satanás arrebatar das tuas mãos a coroa da vida que já está preparada para cada um de nós, porque é isso que Ele quer fazer. Ele quer tirar de nossas mãos esta esperança, esta promessa de salvação, de morar em eternidade com Cristo Jesus, porque Ele sabe que Ele nunca mais pode pisar os pés no céu, por conta da sua rebeldia, da sua desobediência, por conta da rebelião, da sua vontade de querer se tornar maior do que Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, Ele sonda os nossos corações e os nossos pensamentos, e que nada está oculto diante dos olhos do Senhor Jesus. Muitos estão dentro das igrejas, dentro dos templos, cheios de pecado no coração. Muitos estão ali, aleluia, no segundo casamento, na prostituição, na masturbação. E aos olhos do homem ninguém consegue ver, mas o Senhor Ele vê. O Senhor Ele consegue contemplar o que nós estamos fazendo quando estamos sozinhos. A palavra do Senhor diz que nós estamos reunidos, que nós estamos, aleluia, envoltos em uma grande nuvem de testemunhas.
Mesmo quando estamos sozinhos, os anjos do Senhor estão, aleluia, anotando tudo o que estamos fazendo. Até a forma que nós nos comportamos dentro da casa do Senhor Jesus, os anjos anotam. Para que naquele dia, quando os dois livros se abrirem, o Senhor possa nos mostrar aonde nós erramos, aonde nós acertamos. Para que naquele dia as pessoas não venham falar que não cometeram tal mal, tal pecado. Por isso tudo está sendo anotado. Todos os pensamentos nesta noite aqui estão sendo anotados. Tudo o que está sendo dito nesta noite aqui está sendo anotado. E nós vamos prestar conta naquele grande dia, no dia do julgamento, no dia do grande, aleluia, arrebatamento da igreja. Aleluia, Jesus. Então vamos, igreja, nos levantar. Vamos nos esforçar. Porque o Senhor Jesus, Ele conta conosco para ir atrás dessas ovelhas que estão perdidas, dessas ovelhas que estão sendo enganadas, atrás dessas almas que ainda não foram alcançadas pelo amor, pela palavra de Jesus Cristo. Mas para que nós possamos ir, precisamos estar alicerçados, porque quando nós formos, é certo que a retaliação do inimigo virá sobre a nossa vida. Quando nós formos, aleluia, entrar no mundo de Satanás para resgatar aquelas almas que estão lá das trevas e trazer para a luz, é certo que Satanás vai dar ordem aos seus demônios para vir nos afrontar. E se nós não estivermos alicerçados na palavra do Senhor Jesus, nós podemos cair, nós podemos enfraquecer. Muitas das vezes é com palavras que ele vem nos afrontar. Muitas das vezes é com um dardo inflamável do desânimo, da dúvida. Então vamos nos revestir da armadura do Senhor Jesus. Porque o Senhor, Ele só vai nos mandar, aleluia, para o campo de batalha se estivermos preparados, se estivermos revestidos da armadura do Senhor. Porque o bom soldado, ele não vai para o campo de batalha despreparado. Ele precisa levar consigo ali, aleluia, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Ele precisa ter também nas suas mãos o escudo da fé. Ele precisa, aleluia, revestir o teu peito com a couraça da justiça. Ele precisa, aleluia, guardar a tua cabeça, aleluia, com o capacete da salvação. Ele precisa cingir os seus ombros com a verdade. Ele precisa calçar os seus pés, o sapato da preparação do Evangelho da paz. Essa é a armadura do Senhor, que nós precisamos todos os dias pedir para que o Senhor venha nos revestir, para irmos, aleluia, pregar a palavra do Senhor Jesus. Porque muitos aqui vão ser levados a lugares que nunca imaginaram que iriam, para pregar a palavra do Senhor Jesus, para ganhar almas para o reino dos céus. Muitos serão levados a estados, a países, serão entregues a prisões, serão açoitados. Mas essa é a verdadeira alegria de sofrer por Jesus Cristo, para que, aleluia, uma alma venha se render aos pés do Senhor Jesus. Esta é a verdadeira igreja, o verdadeiro servo do Senhor Jesus, aquele que está alicerçado na palavra, aquele que pratica a palavra do Senhor, não somente ouve ela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até aqui o Espírito Santo de Deus me conduziu. Eu agradeço ao Senhor pela sua oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Vamos nos esforçar, igreja, porque esses dias são maus, os tempos que estamos vivendo são maus, e nós não vamos conseguir entrar no céu de qualquer maneira. Nós estamos vendo aí que, por conta do frio, muitas pessoas estão deixando de ir para a igreja. Muitas pessoas têm preferido, aleluia, ficar no calor dos nossos lares do que ir buscar o Senhor Jesus.
Eles que são o fim dos tempos, onde as pessoas querem servir a Deus de qualquer jeito. As pessoas querem servir a Deus da maneira que elas bem entenderem. Elas não entenderam ainda que para entrar no céu precisamos renunciar às coisas deste mundo. Precisamos morrer para nós mesmos, para podermos ganhar, aleluia, para podermos achar a nossa vida lá. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que não largar pai, mãe, filho, esposa, aleluia, parente, por amor de mim, não é digno de mim. A nossa verdadeira família tem que ser aquela que faz a vontade do nosso Pai. Mas isso não quer dizer que temos que parar de amar os nossos parentes. Isso nos ensina que nós devemos, aleluia, colocar o Senhor Jesus acima de todas as coisas e de tudo. Se alguém está te atrapalhando a servir ao Senhor, ore a Deus, peça a direção ao Senhor do que fazer. Se alguém está te atrapalhando, aleluia, em ter comunhão com o Senhor Jesus, é melhor se afastar, porque nós precisamos privar pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nós devemos, aleluia, nos afastar da roda dos escarnecedores. Nós devemos, aleluia, procurar estar ao lado daquelas pessoas que têm o mesmo objetivo de nós, de morar com o Senhor Jesus. Nós devemos nos esforçar, darmos o nosso melhor, porque não há nenhum sacrifício que nós possamos fazer que seja o maior sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Lembre-se que o maior sacrifício quem fez foi Ele, de se entregar naquela cruz por nós. Então, se o Senhor Jesus, se o Senhor Deus te pedir o teu filho, entregue. Se o Senhor Deus, aleluia, te pedir o teu emprego, entregue. Porque é melhor ter a presença do Senhor Jesus em nossas vidas do que ter um emprego e perdendo a presença dele. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade e entrego a palavra para o nosso. Aleluia.